o caso das mãos do juiz Sérgio Moro. Presidente da Odebrecht presta depoimento e nega participação no esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Senador Fernando Collor faz vídeo da devolução de carros de luxo apreendidos pela Justiça em julho e publica no Facebook. Governo aprova a cobrança de juros mais altos para o crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS. Banco Central anuncia medida para estimular os bancos a financiar mais de 80% do valor do imóvel. Dólar fecha a sexta-feira em alta, mas tem a primeira queda mensal desde junho. A Agência Nacional de Saúde prorroga o prazo para que os clientes da Unimed Paulistana sejam transferidos para outras operadoras. Patrões de empregados domésticos têm até amanhã para fazer o cadastro no E-Social. E a abertura da usina de Belo Monte é adiada mais uma vez. No Nordeste, o operador nacional do sistema prevê uma queda de quase 30% no volume de chuva em novembro. Prédio desaba em Nova York e mata um operário. Outra pessoa está presa nos escombros. E a ONU alerta: os planos de 150 países para reduzir a emissão de poluentes não são suficientes para conter o aquecimento global. Olá, boa noite. E o presidente da Odebrecht prestou depoimento à Justiça Federal em Curitiba nesta sexta-feira. Foi a primeira vez que o empresário foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro. E da capital paranaense, o repórter da Band News, Ângelo Sfayer, tem os detalhes. Ele negou qualquer participação em esquemas de corrupção envolvendo contratos com a Petrobras. Por meio de nota, a Odebrecht afirma que, encerrada todas as etapas desta instrução processual, nenhuma prova consistente foi encontrada para incriminar o presidente da holding. Também afirmou que o nome dele não é citado por nenhum dos delatores da Lava Jato como participante deste esquema ilícito e lamentou a prisão preventiva do presidente da Odebrecht, prisão essa que a empresa considera ilegal. A defesa dele também apresentou um documento por escrito, no qual rebate ponto a ponto cada uma das acusações apresentadas pelo Ministério Público Federal. Este depoimento que ficou para o período da tarde, porque as audiências da manhã foram suspensas, elas demoraram um pouco mais do que estavam previstos. Pela manhã foram ouvidos os ex-dirigentes da Odebrecht, Rogério Araújo e Márcio Faria da Silva, que também negaram a participação neste esquema de corrupção da Petrobras. O interrogatório dos réus é uma das últimas etapas do processo antes da sentença que será proferida pelo juiz Sérgio Moro. Os executivos ligados à Odebrecht foram presos em junho, na 14ª fase da Operação Lava Jato. A ação penal que envolve a empreiteira tem 13 réus acusados de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, fez um vídeo da devolução dos carros de luxo dele, apreendidos pela Justiça, e ainda publicou no Facebook. Além de uma Lamborghini e de uma Ferrari, foram devolvidos um Bentley e uma Range Rover. Na semana passada, o STF autorizou que os veículos permaneçam na casa da Dinda. Os veículos foram apreendidos em julho pela Justiça, após o senador ser apontado como suposto beneficiário do esquema de propina na Petrobras. Na rede social, Collor diz: "Lembra-se daquela operação espetaculosa? Pois eles estão de volta à garagem." Na prática, os carros permanecem em poder da Justiça. O que o senador conseguiu é ser fiel depositário dos automóveis. O argumento da defesa do senador foi que os carros precisam de cuidados especiais. E boa notícia para quem quer realizar o sonho da casa própria. O Banco Central anunciou um incentivo para bancos financiarem mais de 80% do valor do imóvel. Até agora, bancos que financiassem pelo menos 80% do valor do imóvel eram obrigados a deixar 75% do valor parado no caixa. Agora, o Banco Central autorizou que os bancos deixem apenas 35% dos recursos a partir da data que o cliente começar a pagar as parcelas. Assim, as instituições financeiras terão mais dinheiro para fazer novos financiamentos. Mas a regra não vale para a Caixa Econômica, que concentra a maioria do crédito imobiliário do país. E a confiança do comércio recuou pela sexta vez seguida e atingiu o menor nível da história. De setembro a outubro, a queda foi de 2,3%, de acordo com os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O setor continua bastante insatisfeito com os níveis de demanda e prevê resultados fracos para as vendas no fim do ano. E
o governo aprovou a cobrança de juros mais altos para o crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS. As informações chegam de Brasília com o repórter da Rádio Band News, Lucas Scherer. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou o aumento de juros do crédito consignado. O empréstimo pessoal para aposentados e pensionistas terá a taxa elevada de 2,14% para 2,34%. Já nas operações com o cartão de crédito, o valor sairá de 3,06% para 3,36%. De acordo com o órgão, a alta só não foi maior por causa da intervenção do governo. Em negociação desde maio, os representantes do sistema financeiro reivindicavam patamares maiores, de 2,48% para o crédito pessoal e de 3,49% para o cartão de crédito, o que não foi aceito. A medida passa a valer depois da publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. Desde outubro, o limite de crédito consignado foi ampliado no país de 30% para 35% da renda. Diferença essa de 5 pontos percentuais que só pode ser utilizada para o pagamento do cartão de crédito. A abertura da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, prevista para o mês de novembro, foi adiada mais uma vez. De Brasília, quem tem as informações é o repórter da Band News, Hugo Evaristo. A informação do consórcio responsável pela construção da usina, a Norte Energia, é que as operações não foram iniciadas porque estão aguardando uma licença que é emitida pelo IBAMA. Ainda de acordo com a concessionária, o Instituto ainda não expediu a licença porque precisava de informações adicionais e a comprovação atendimento de 12 itens do Plano Básico Ambiental. Itens que a Norte Energia alega que estão concluídos e que já foram enviados para o IBAMA. A geração de energia deveria ter começado em 28 de fevereiro de 2015, conforme prevê o contrato de concessão de Belo Monte. No entanto, a Norte Energia afirma que o sítio Belo Monte está com seu cronograma rigorosamente em dia, com previsão para início das operações em março de 2016. De Brasília, Hugo Evaristo para o Band News TV. E o governo federal autorizou um repasse de R$1.400.000 às cidades afetadas pela chuva em Santa Catarina. A transferência foi autorizada pelo Ministério da Integração Nacional para ações de defesa civil. O estado tem 109 municípios afetados pelas chuvas fortes, vendavais e granizo desde o início de outubro. O prazo para a execução das obras e serviço é de 180 dias, contados a partir desta sexta-feira. O último boletim da Defesa Civil contabiliza 21.193 desalojados e 1.873 desabrigados. No total, são 12.695 residências danificadas ou destruídas. E o operador nacional do sistema prevê uma queda acentuada das chuvas em novembro no Nordeste na comparação com os outros anos. A estimativa é de que a baixa seja de 29% em relação à média histórica para o período. A região já sofre com a seca nos últimos meses, influenciada pelo fenômeno El Niño, o que impacta o nível das hidrelétricas. E a polícia procura 2 homens que fazem parte de uma quadrilha e trocaram tiros ontem durante um assalto a uma casa em São Paulo. Os homens estavam fortemente armados com metralhadoras e fuzis. Este assaltante com camiseta da polícia morreu com um fuzil no colo quando trocava tiros com PMs depois do assalto a uma casa desta rua de classe média na zona sul de São Paulo. O fuzil com o morto é um AR-15 Bushmaster de fabricação americana. No carro também estava esta metralhadora Uzi israelense. Havia também armas menores. Com os criminosos que fugiram, pelo menos 2, tinha mais armamento pesado. Quem confirma é o integrante da quadrilha, baleado na perna e preso. O outro carro que roubou, o que saiu fora? Na X1. Tinha fura lá dentro? Tinha. Quantos? Tinha 2. 2 furas? Que cor era a X1? Azul escuro. Azul marinho. Vocês iam roubar o quê? A casa mesmo. Sua casa? O alvo era a casa mesmo. Eles chamam fuzil de fura pela capacidade de perfurar até as blindagens mais resistentes. Tudo isso foi usado contra policiais que chegaram quando a quadrilha fugiu depois de um assalto numa casa desta rua. Este vídeo foi gravado logo depois do tiroteio e dá uma ideia da estrutura mobilizada para combater os assaltantes. O helicóptero Águia da PM participou da operação.
A polícia procura pelos 2 bandidos que conseguiram escapar. Eles levaram vários objetos de valor da casa. O que os agentes tentam entender é por que tanto poder de fogo para roubar uma casa comum, de classe média. Nenhum morador ficou ferido. Os policiais que participaram do tiroteio também não foram atingidos. E a seguir, pesquisa Datafolha indica que quase metade dos deputados defendem a renúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E ainda denúncia: todos os helicópteros que atuam em resgates e salvamentos no estado do Rio de Janeiro estão parados. O Expresso Band News volta já já. Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento do inquérito aberto para investigar o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na Operação Lava Jato. E uma pesquisa Datafolha divulgada hoje indica que quase metade dos deputados entende que Eduardo Cunha deveria renunciar ao cargo. E o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, tirou das mãos do juiz Sérgio Moro a ação que investiga suposto esquema de corrupção na eletronuclear sinalizada na Operação Lava Jato. De Brasília, o repórter da Band News, Lucas Scherer, tem os detalhes. Hoje você tem o Ciro Lima, dono da Mistral, a grande importadora de vinhos selecionados, que deu novas perspectivas ao comércio do vinho em São Paulo. Polanski. A história de muitos vinhos se misturam com a própria história da vida profissional do Lula. Todos os helicópteros que atuam em resgates e salvamentos no estado do Rio de Janeiro estão parados. A denúncia foi feita por um servidor do estado e foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil e pelo Executivo. E o repórter da Band News, Gabriel Rocha, tem mais informações. É, fraco. Cabernet. Essa vai ser a nossa conversa de hoje e convidamos você para acompanhar uma taça boa. Hoje é aqui, Band News, onde fica sempre o Salão Responde. E a Justiça da Polônia rejeitou o pedido de extradição de Roman Polanski para os Estados Unidos. Um prédio desaba em Nova York, matando um operário, e outra pessoa está presa nos escombros. Prédio desaba em Nova York, matando um operário. Outra pessoa está presa nos escombros. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento do inquérito aberto para investigar o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na Operação Lava Jato. Zavascki atendeu a uma recomendação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que considerou insuficientes os indícios para prosseguimento da apuração. O inquérito contra Anastasia foi aberto em março, depois do depoimento do policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho. Na época, ele afirmou que entregou R$1 milhão a mando do doleiro Alberto Youssef para uma pessoa que parecia ser o senador.
E uma pesquisa Datafolha divulgada hoje indica que quase metade dos deputados entende que Eduardo Cunha deveria renunciar ao cargo. 45% dos 324 parlamentares ouvidos acham que o PMDBista não deve mais presidir a casa. Para 25%, ele deve permanecer. E 30% não se posicionaram sobre a possibilidade. Quando questionados sobre a hipótese de votar pela cassação de Cunha, mais da metade não se posicionou. 35% dos deputados disseram que votariam a favor e 13% contra. Cunha é investigado na Operação Lava Jato, acusado de manter contas secretas no exterior com dinheiro fruto de corrupção na Petrobras. Ele nega as acusações. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, tirou das mãos do juiz Sérgio Moro a ação que investiga suposto esquema de corrupção na eletronuclear sinalizado na Operação Lava Jato. E de Brasília, o repórter da Band News, Lucas Scherer, tem os detalhes. O caso foi parar no STF depois do nome do ex-ministro de Minas e Energia, o senador Edson Lobão, ser citado durante as investigações da Operação Lava Jato. Depois de análise, o ministro Teori Zavascki repartiu o processo, encaminhando parte ao colega de corte Dias Toffoli e parte à Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde fica a sede da estatal. No entendimento de Zavascki, o esquema não estaria ligado aos casos de corrupção na Petrobras, o que motivou essa divisão no processo. De acordo com o Ministério Público, o presidente da empresa teria desviado 1% do recurso de um contrato de obras da usina nuclear Angra 3, valor supostamente entregue a funcionários e agentes políticos. De Brasília, Lucas Scherer, para o Band News TV. Todos os helicópteros que atuam em resgates e salvamentos no Rio de Janeiro estão parados. A denúncia foi feita por um servidor do Estado e foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil e pelo Executivo. E o repórter da Band News, Gabriel Rocha, tem todos os detalhes. O estado do Rio conta com cerca de 640 quilômetros de extensão e uma população de aproximadamente 16 milhões e meio de habitantes, de acordo com dados estimados do IBGE para 2015. O Corpo de Bombeiros possui 4 aeronaves. 2 estão em serviço de pintura há cerca de 1 ano. As outras 2 passam por reparos há cerca de 30 dias. Pelo mesmo período e também por manutenção, a Polícia Civil, que utiliza o helioponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade, está com as 3 aeronaves inutilizadas. A única solução é o uso dos equipamentos da Polícia Militar. A base da corporação, no entanto, fica localizada em Niterói, na região metropolitana, a cerca de 50 quilômetros do posto de partida no Rio. Procurado, o Corpo de Bombeiros confirmou que os helicópteros estão parados e que houve atraso no pagamento à empresa que fornece as peças da aeronave. No entanto, a corporação garantiu que o débito já foi quitado e que a previsão é que os helicópteros voltem a operar na próxima semana. A Polícia Civil, por telefone, confirmou que as 3 aeronaves estão paradas, mas informou que desconhece o atraso no pagamento e afirma que os helicópteros estão em manutenção e 2 deles devem voltar a funcionar na próxima semana. Já a assessoria do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, informou que as aeronaves também estão paradas, mas por manutenção periódica. O governo negou que o atraso de pagamento seja o problema na entrega das peças e disse que o motivo seria a necessidade de importação. Do Rio de Janeiro, Gabriel Rocha, para o Band News TV. E a Justiça da Polônia rejeitou o pedido de extradição de Roman Polanski para os Estados Unidos. O cineasta foi condenado na década de 70 por manter relações sexuais com uma adolescente de apenas 13 anos de idade. Os detalhes com o correspondente Milton Blay. A justiça polonesa rejeitou nesta sexta-feira a extradição do cineasta Roman Polanski para os Estados Unidos, onde ele é acusado de abuso sexual de uma menor. A decisão do Tribunal de Cracóvia, no sul da Polônia, competente nesse processo de extradição, pode ser apelada, pode receber um recurso a instâncias superiores no prazo máximo de 7 dias. As autoridades norte-americanas requisitaram a extradição de Polanski em janeiro deste ano, após saber que o cineasta tinha deixado a sua residência aqui em Paris e estava temporariamente em Cracóvia, que é a sua cidade natal, para preparar a rodagem de um filme sobre o caso Dreyfus, daquele capitão francês que foi preso pelo fato de ser judeu. O tribunal declarou, portanto, que, segundo a legislação polonesa, a extradição do diretor de cinema não é procedente.
Polanski tem 83 anos e não compareceu à audiência de hoje, apesar de estar em Cracóvia. Ele explicou que preferiu não ir ao tribunal por razões emocionais. Na defesa de seu cliente, o advogado argumentou que a solicitação dos Estados Unidos apresenta vários problemas legais e lembrou que o cineasta cumpriu uma pena de 42 dias de prisão em virtude de um acordo com o juiz em Los Angeles, depois de ter se declarado culpado por ter mantido relações sexuais com a menor de idade, menor de 13 anos, Samantha Gamer. A própria interessada, aliás, já se manifestou várias vezes a favor do arquivamento do processo. Ela não quer que o processo continue, ela quer enterrar esse fato definitivamente. Polanski esteve na primeira audiência do processo de extradição. Foram 9 horas de sessão a portas fechadas. Ele disse na saída que confiava no sistema judiciário polonês. Agora, a extradição de Polanski chegou a ser alvo da recente campanha eleitoral na Polônia. O Kaczynski, líder do partido vencedor do pleito, Lei e Justiça, afirmou que aceitaria extraditar Polanski caso a decisão dependesse dele. Mas depende, é claro, da Justiça e, pelo menos nesta instância de Cracóvia, ficou decidido que ele não será extraditado. Ainda cabe recurso num prazo, portanto, de 7 dias. Prédio desaba em Nova York, matando um operário e uma outra pessoa está presa nos escombros. O edifício estava sendo demolido quando a estrutura veio abaixo. Segundo a empresa responsável pela obra, outros 17 funcionários que trabalhavam no local perceberam o risco de desabamento e conseguiram fugir a tempo. O acidente ocorreu na parte sul da ilha de Manhattan. O local está interditado. Bombeiros trabalham no resgate do operário que ficou preso entre os destroços. Vizinhos postaram fotos nas redes sociais do que sobrou do prédio. O imóvel estava sendo demolido para a construção de um hotel de luxo. E mesmo sem perder há um tempo, o Vasco segue em último lugar e precisa desesperadamente dos pontos diante do Fluminense. O tricolor, sem grandes pretensões, entra em campo com um amargo gosto da eliminação na Copa do Brasil. Partiu o gol, bateu pra fora! A última chance de título do tricolor carioca foi embora. Não era o que o grupo desejava e nem o que a gente merecia. A gente fez um belo segundo tempo, merecíamos a classificação. Agora, infelizmente, é tentar levantar a cabeça porque a gente vive uma situação delicada no Brasileiro. O tricolor encara o Vasco no Maracanã e o retrospecto não ajuda muito o Clube das Laranjeiras. Nos 2 duelos entre as equipes deste ano, os vascaínos levaram a melhor. Tentar quebrar essa sina, né? Uma sequência de jogos ruins nesse clássico. Mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe que, independente do que aconteceu na Copa do Brasil, a gente tem condição de sair com a vitória. A última partida entre as equipes em julho foi cheia de provocações. O atacante do Fluminense, Fred, e o zagueiro do Vasco, Rodrigo, se estranharam. E o capitão tricolor atacou. Ele é um jogador que estava aposentado. Recuperaram ele deveria aproveitar mais essa segunda chance que Deus está dando para ele. Mas não faltou ironia dos vascaínos que venceram a partida no dia em que o Fluminense fez uma festa para receber Ronaldinho Gaúcho e já não está mais no clube. Nada melhor do que chegar numa festa, né, que foi a do Fluminense. A gente chegou, comeu o bolo e foi embora. Isso com a vitória que foi o mais importante. Agora a partida é outra, mas os nervos continuam à flor da pele. Ao mesmo tempo que está muito perto também é difícil. Porque é um campeonato muito difícil, muito disputado, mas a gente acredita sempre, desde quando era 13 pontos, e agora que são 4, a gente acredita muito mais. Há 9 jogos sem perder, o Vasco acredita na recuperação, mas não foge das polêmicas extracampo. Ontem, o presidente do clube, Eurico Miranda, escapou da punição, mas foi advertido pela comissão disciplinar do STJD por ter criticado a arbitragem no empate com a Chapecoense. Na época, ele acusou o presidente da Federação Catarinense de Futebol de favorecimento. Depois do julgamento, o presidente do Vasco continuou com as críticas. Eu, primeiro, fui à comissão de arbitragem, primeiro eu apresentei a denúncia à própria comissão de arbitragem e eles não tomaram providência nenhuma. Eu falei em relação ao Delfim, para que eles apurassem, eles não tomaram providência nenhuma. Aí é problema deles, não é meu.
E começaram nesta sexta-feira os treinos livres para a etapa do México do Mundial de Fórmula 1. Mas antes, o brasileiro Felipe Massa guiou um carro diferente. O piloto da Williams trocou o monoposto pelo superesportivo Jaguar CX-75, carro utilizado pelo vilão Hinks no filme 007 contra Spectre, que estreia no dia 5 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Massa acelerou o carro no recém-reformado Autódromo Internacional Hermanos Rodrigues, na cidade do México. Depois de 23 anos, a pista volta a receber uma etapa mundial de Fórmula 1. O Expresso Band News volta mais tarde e agora você fica com a edição de hoje do Jornal da Band.